Oi, 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 minha gente linda, minha gente maravilhosa. Vocês viram que hoje a gente tá numa beca mais chique. Outro nível de produção. Porque o nosso convidado de hoje merece nada mais, nada menos do que um alto nível. E é um alto nível de conversa e de padrão que a gente vai ter por aqui. No podcast de hoje, eu, Kátia Damasceno. E eu, doutor André Vinícius, recebemos uma das maiores referências em gestão financeira do país, mas não apenas isso. Ele é um grande líder, um grande representante, né, desse movimento em prol da saúde infantil. Vocês vão entender, mas é um médico. Daqui a pouco vocês vão saber quem é o nosso convidado. A história de vida dele é inspiradora para mim, para a Kátia, com certeza vai ser inspiradora para cada um de vocês que estão aí. Já aviso logo, pega papel e caneta e talvez até um lencinho, porque essas histórias aqui podem te inspirar, com certeza vão te fazer aprender muito e vão te emocionar, sem sombra de dúvida. Hoje recebemos o meu querido amigo, meu paciente, depois Kátia vai fazer piada com isso. Já entendi. Já entendeu que você vai ter que puxar isso aqui? Nutrólogo. O meu grande amigo, uma das pessoas que tem o coração mais incrível e generoso que eu tive a oportunidade de conhecer nos últimos anos, Altamiro Bezerra. Bem-vindo. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Kátia, André, um prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês, uma satisfação, sou grande fã de vocês, sou amigo do André, já disse que ele é um amigo que eu herdei, um amigo querido, não devolvo mais, então, mas assim, compartilha. Ai, que Tá bom, vendo aí? que bom. Desses. Compartilho e, assim, um prazer, agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade, vamos ter essa DR boa aqui, Exato. Vamos nos divertir, vamos informar, vamos trocar ideias, vamos aprender um com os outros, né? Como meu amigo André disse, eu sou o cara mais burro da mesa. Imagina que sobrou pra nós, viu, meu Deus? Nós estamos assinando de carimbeira por extenso. Meu amigo, eu quero começar logo pedindo para que você se apresente para o pessoal, porque eu te conheço. Mas eu não. Mas ela não, e talvez muitos de vocês que estão em casa achem que não conhecem Altamiro Bezerra, mas muito provavelmente vocês conhecem o legado que ele já vem deixando em vida nesses últimos anos. Então, por favor, se apresente, aqui está a sua câmera, se apresente para a nossa audiência, que eles precisam conhecer uma pessoa como você. Conta essa história, porque eu adoro saber histórias de vida, jornadas de vida, histórias de sucesso. As de insucesso a gente também gosta de saber para poder aprender e não cometer os mesmos erros aí, né, gente? Verdade. Vamos lá. Eu sou filho caçula de dois irmãos, né, de Dona Alice. Eu nasci no Piauí. Então, assim, rapaz, esse povo lá de cima é bom, outro né? Nível. Nordestino é outro povo nível. Bom. E, assim, a minha jornada, ela é uma jornada que começa com essa história dessa mulher incrível, que é a minha mãe, que é a minha... é tudo. E o que acontece, né? Eu não tenho o nome do meu pai no meu registro de nascimento, por exemplo. Então, poucas pessoas sabem. Porque... Já começou no momento ineditismo. Ele já começou chegando. É porque ele aqui, já assiste o programa. Já assiste, não. Porque aqui a gente tem um momento que a gente fala que é o momento ineditismo. Que é contar algo inédito ou que poucas pessoas pensam, sabem. Na verdade, a gente tá com 2 minutos de podcast e já chegamos no momento ineditismo. Porque o convidado, ele já chegou chegando. É isso. É interessante essa informação, porque a gente depois vai fazer uma conexão com isso no decorrer do nosso bate-papo, que vai fazer sentido isso. Principalmente porque aqui vocês falam muito de empreender, muito de conexão de vida, muito de entendimento de trajetória, então isso tem um significado muito importante. Muito embora isso não tenha ao longo da minha jornada me feito falta, não da figura de um pai, porque depois a minha mãe ela acabou engatando em um outro relacionamento e eu tive um pai maravilhoso, né? Então, mas essa é uma história que, assim, acho que não por mim, até aproveito para fazer essa homenagem a ela nesse momento, que é uma mulher que é deixada pelo marido, né, com uma criança no seu ventre, e isso a gente está falando da década de 70, no Nordeste, e ela no Piauí. E ela agora em dezembro fará 80 anos.
Uau. Como é o nome dela? Alice. Um beijo pra dona Alice, viu? Que honra. É uma... Honra a quem merece honra. Muito. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho vou chamar assim, um mantra na minha vida que é assim: honra teus pais e mestres, cuide das crianças e respeite os idosos. Essas questões para mim são inegociáveis. Vamos explicar a sineta. Eu já fui, mas esqueci de explicar. Eu ia tocar também, mas como a gente não tinha explicado. A sineta, ela tem uma representação aqui. Essa pessoa que vos fala, às vezes, muito raramente, cometo algumas... verborragias, já que o nosso convidado é bom de oratória. Pronto. E posso me exaltar um pouco. Entendeu? Verbalmente, usando alguns advérbios de intensidades, cujo YouTube não gosta muito. Aí eu... E a sineta pra ela. Excelente. O segundo motivo é usamos. quando um convidado traz um insight muito legal, a gente traz alguma percepção muito legal aí, e aí você pode tocar a sineta para você mesmo, a gente toca a sineta para você. A sineta é para representar esses momentos de insights. It rings a bell in your brain. Excelente. Adorei. Adorei. Então, essa trajetória, né, esse início da minha trajetória, ele é muito importante para mim. Porque também outra coisa que eu carrego comigo e sempre digo para as pessoas quando palestro, quando faço encontros e tudo, eu digo para as pessoas o seguinte, porque às vezes muitas pessoas têm vergonha de suas origens ou, sabe, eu digo, se eu tiver que mandar uma mensagem para você agora, não tenha. Isso, na verdade, é o combustível que vai te impulsionar rumo ao que você deseja. Orgulhe-se disso. Então, assim, é muito importante você saber de onde se vem, mas é muito mais importante ainda você saber para onde você vai, para que você possa honrar esse lugar de onde você veio. Só sabe para onde vai quem nunca esquece de onde veio. Exatamente. Então, já comecei bem, né, amigo? Inspirado. Então, isso é muito importante. Então, feita essa consideração, eu sempre fui um cara muito... eu fui um atleta, né? Então, o que acontece? Que também a gente vai fazer uma conexão isso depois com o Instituto, porque a minha vida, eu digo sempre uma coisa, Kátia e André, eu só falo para as pessoas de coisas que deram certo comigo, porque eu sou uma pessoa que acredita em modelos. Então, assim, eu jamais vou dizer para alguém fazer uma coisa que eu não tenha passado por aquilo, que não tenha vivenciado e que não tenha sido bom para mim. Porque o que não deu certo, eu acho que eu não tenho que falar, porque se não deu certo é porque não funcionou. Se não funcionou comigo, não vai funcionar com outra pessoa. Então, eu tenho que falar das coisas boas. Então, ainda muito jovem, né? Tinha essa aptidão para o esporte e aí fiquei 10 anos da minha vida criado dentro do esporte, né? E eu era um atleta, não era um jogador de futebol, né? Porque eu fazia atletismo, fazia basquete, fazia futebol. Então, os meus amigos que estão assistindo aí da minha época ali dos 9 aos 18 anos vão saber. Então, eu fui uma pessoa criada dentro do ambiente de competição, dentro do ambiente de disciplina, dentro do ambiente de responsabilidade, dentro do ambiente de respeito, dentro do ambiente hierarquizado. Então, isso depois, quando eu vou para a universidade ajuda a lapidar todos esses conceitos que já vinham fortemente, porque quando você começa a enfrentar o mundo, e a gente hoje vive num mundo que é assim, o que eu quero dizer outra coisa para as pessoas? Gente, para você habitar o planeta que a gente vive, para você se relacionar, para você galgar degraus importantes e para você alcançar o sucesso, o mundo ele é duro. Opa. O mundo ele é cruel, o mundo ele é de disputa, o mundo é de competitividade, o mundo é de engajamento, o mundo é de empreendedores, o mundo é de desafios. Então, quanto antes você começa a preparação para isso, não que você não vai lutar, você vai lutar porque você vai enfrentar muitas batalhas ao longo desse caminho, só que você vai estar mais preparado. Quanto mais você estiver preparado, mais chances você tem de deixar um legado. Então, quando você pergunta sobre quem é o Altamiro, eu te diria que é essa pessoa que foi moldada
tive muita sorte de ter encontrado grandes mestres. Então, assim, aquela questão de honrar os pais, honrar os mestres, eu trago muito, porque tudo que eu sei, fazendo conexão lá com aquele princípio, filho daquela senhora, da Dona Alice. Da Dona Alice, maravilhosa. Eu não tinha muito recurso em casa e muita coisa disponível. Então, o que eu fiz, Kátia e André? Eu sempre fui um cara muito atento e eu vou usar uma palavra que, às vezes, quando a gente usa essa palavra, as pessoas falam humilde. Não é humilde do ponto de vista do coitadinho, porque eu odeio isso. Isso não existe. Então, você tá aí também, espanta esse estigma de coitadinho. Não existe coitadinho no mundo. Mas a questão de você ter humildade para olhar para um mestre, para olhar para alguém mais velho, para olhar para o teu professor e dizer assim, eu vou sugar tudo que eu puder da essência dessa pessoa e está aberto a aprender tudo. Então eu fui uma pessoa guiada dentro de casa com valores que são inegociáveis para mim, como essa questão do respeito, da disciplina, do comprometimento, da responsabilidade, com a capacidade de saber, puxa, e aí vou parafrasear um outro que depois vamos falar dele, que assim, o que eu sabia é que eu nada sabia. Então eu precisava aprender muito, estar atento, porque eu sabia que tinha que estar preparado para quando aparecessem as oportunidades. A preparação encontra a oportunidade, né? É a sorte que todo mundo fala, né, André? Então, o que eu fiz ao longo da vida? Nesse sentido de estar aberto, de encontrar essas pessoas, eu tive grandes mestres, então eu não posso deixar de citá-los. Então, por exemplo, um dos primeiros que quero fazer referência aqui é um ser humano maravilhoso que eu conheci quando eu tinha idade ali entre 9 anos, que ele chama Jurandir de Souza Meira. Esse camarada, ele conseguiu mudar a minha vida e de mais uma centena de outros jovens aqui em São Paulo, através do esporte, através do convívio, através da abnegação da sua própria vida em trazer para esses jovens perspectiva. Que eu acho que isso é que o ser humano precisa. Ele precisa crer num futuro e ele precisa estar cercado de pessoas que te guiem, porque quando você é uma criança, você precisa desses guias, né? Então esse sujeito, ele foi assim o meu primeiro grande mestre. Eu convivi com ele 10 anos da minha vida, praticamente todos os dias da minha vida, e naquela figura de um homem, por que eu estou falando desse cara? Porque ele foi o primeiro cara que incutiu na minha cabeça e me fez refletir desde então sobre questões sociais, sobre questões de oportunidades, porque depois a gente faz uma conexão com o Instituto, então as pessoas falam, poxa, como é que esse cara vem trabalhar no Instituto? Não, eu fui forjado por um camarada que acreditava que abrir portas, dar oportunidade, instruir, criar seres humanos fortes e resistentes, né? Então, não poderia deixar de citá-lo e fazer essa homenagem. Infelizmente, ele já não está mais aqui entre nós, mas não há um dia, Kátia e André, na minha vida que eu não lembro desse cara. Não há um dia sequer que passa na minha vida e eu falo assim, não lembro dele todos os dias. Sabe por quê? Esse cara me ensinou uma coisa. Muito mais do que respeito, muito mais do que honra, tudo isso, ele me ensinou o seguinte: todo dia quando eu acordo, eu digo assim na minha vida. E você deve fazer isso, porque nós vamos falar isso aqui, que é o valor do tempo. Valor do tempo. Quando eu acordo todos os dias, eu digo assim, hoje é o meu primeiro dia. Por quê? Porque naquela continha que a gente faz lá, no 86.400 segundos que a gente tem por dia, que a gente tem que saber exatamente como é que a gente utiliza ele, eu digo, hoje é o meu primeiro dia. E você tem que botar energia no seu dia. Você tem que fazer o melhor que você pode. Por quê? Porque você não carrega esse saldo pro dia seguinte. E todos os dias, quando eu acabo o dia, Kátia, André, eu digo para mim, hoje foi meu último dia. Porque eu não sei se eu vou acordar no dia seguinte. Então, naquele momento, não pode ter remorso, não pode ter desculpa, você não pode dizer, vou deixar isso para fazer amanhã. Você não sabe se você tem. Então, esse tempo,
Eu chamo quando eu faço as minhas palestras, quando eu faço meus bate-papos, eu digo o seguinte, nós recebemos 2... presentes, dons. Um presente quando você nasce, que é o que a Dona Alice me deu. Por isso eu sou eternamente grato a ela, que eu digo assim, esse é o teu presente mais precioso, cara, que é a vida. Então, olha como é que você cuida do que, quando você recebe um presente, o que você faz com ele? Você zela por esse presente? Como é que você cuida desse presente? Como é que você faz? O que eu quero que você faça uma reflexão e olhe o presente mais precioso que alguém te deu, que é você mesmo, como é que você está cuidando dele? Ele está arranhado, ele está esgarçado, mas olha, e o que faz? Se encha com o máximo que você puder, para cada dia você se tornar um presente melhor. Porque em algum momento você vai ter que deixar esse legado para alguém, que é o que a Dona Alice me deu, uma parte dela. Então, e o outro, concomitante a isso, quando a gente recebe é o tesouro, que eu falo. Porque todo tempo, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de sucesso, a gente não pode confundir o tesouro com conquistas, com êxitos, com o sucesso, que é o tempo. A gente precisa lembrar que lá no momento final, ninguém vai pedir por um bem, por uma coisa. Todos nós vamos dizer, eu queria tanto um pouco mais de tempo. Por isso o valor do tempo. Então nós temos o presente, que é a vida, que você tem que cuidar muito bem desse presente, e nós temos o tesouro. O tesouro você já tem. Resta saber o que você está fazendo com ele. Como é que você está administrando esses 86.400 segundos que você tem todo dia? Você está utilizando ele de forma correta? Você realmente está dando a importância? Você está olhando para si? Porque esse é outro grande equívoco que nós cometemos na vida, que é sempre olhar, você achar que você está competindo com o outro, você achar que você está competindo com alguém. Não. A competição é consigo, sempre, cara. Com a gente mesmo, né? Como é que eu posso me tornar melhor hoje do que eu fui ontem? Isso é a nossa evolução. Eu sou um ser humano melhor hoje do que eu fui ontem. Esse é o nosso desafio. Então hoje, durante o dia, o que a gente tem que fazer, Kátia, André? Nós temos que tentar sermos melhores do que nós fomos ontem e do que nós fomos há 1 minuto atrás. Então, eu acho que isso sempre sobre a perspectiva de ser melhores para nós e por nós. Eu acredito muito que quando a gente faz algo por nós, a gente vai assim começando a melhorar primeiro o nosso ambiente. O primeiro ambiente que muda é o nosso ambiente familiar, para depois ir moldando e melhorando as amizades, melhorando os negócios. Porque tem muita gente que olha muito para fora e quer ajudar muito o outro e quer fazer muito pelo outro, mas se esquece de que o outro mais perto está dentro do mesmo quadrado que ele mora, está dentro de casa. E aí trata mal a esposa, marido, os filhos, e aí quer fazer lá fora o que não faz aqui dentro, né? Então, quando a gente melhora, com o intuito de melhorar a si mesmo, eu acho que as outras pessoas vão sendo impactadas de maneira positiva. Tal qual, quando não cuidamos de nós mesmos e tratamos a nós de maneira subterfúrgia, de maneira, sabe, vil, a gente acaba levando isso para as outras pessoas também com quem a gente convive. Perfeito. Vamos nos salvar. Nossa, eu vou até tocar uma sineta para mim. Merece. Toco também para você. Sineta, você arrasou. Arrasou. Sabe por quê, Kátia? É porque quando o convidado é inteligente, ele puxa a régua, né? Eu também tô com tanta coisa para dizer aqui, mas não tô nem querendo. Não, eu também, ele tá falando, eu já anotei 12 perguntas aqui do que ele tá falando aqui, ó. Eu tô esperando ele respirar para perguntar aqui. Mas sabe por quê? Porque eu acredito muito nisso. Nós devemos nos salvar primeiro para poder salvar outra pessoa. Sem dúvida. Então, se nós não fizermos esse exercício de nos tornarmos pessoas melhores, essa lei da atratividade que a gente conversou um pouco antes não vai acontecer. Sabe por quê? Porque essa luz, essa energia, ela vai estar atraindo tudo que for de bom. E ao mesmo tempo, sabe o que ela faz, Kátia? Ela repele o que não é. Então, ela traz o bem e leva o mal.
Então, quando a gente se salva primeiro, o que vai acontecer? Aí eu vou poder ajudar as crianças do instituto, eu vou poder ajudar o Neymar, eu vou poder ajudar a minha esposa, eu vou poder ajudar o André, eu vou poder ajudar a Kátia, eu vou poder ajudar a minha mãe, eu vou poder ajudar todo mundo. Então, foi isso que eu fiz ao longo da minha vida. O que eu procurei fazer com esses aprendizados todos? Eu procurei me salvar. E aí, o que eu percebi um dado momento da minha vida? Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por o único bem que eu tive, né? Que eu sabia do presente precioso que eu tinha, que eu sabia do tesouro que eu tinha, mas eu sabia que como eu não tinha recursos, eu tinha algo que eu não poderia abrir mão, que era o conhecimento. Eu sabia que eu precisava trilhar o caminho da formação, o caminho do conhecimento, o caminho de ter títulos. Por quê? Porque essa seria a ferramenta, essa sim, que eu poderia negociar, que eu poderia ajudar as pessoas, que eu poderia salvar outras pessoas. Quer dizer, tá bom, Altamira, você está falando que você tem que se salvar para que você salve outras pessoas. Como é que você faz isso? Além de ter esses valores inegociáveis na minha personalidade, na formação do meu caráter, o outro ponto, eu sabia que eu precisava adquirir conhecimento. Mas qualquer pessoa pode ser um economista? Pode. Qualquer pessoa pode ser um médico? Pode. Qualquer pessoa pode apresentar um podcast? Pode. Mas ninguém pode fazer como vocês fazem. Ninguém pode ser um economista como eu sou. Ninguém pode ser um CEO como eu sou. Ninguém pode ser um CFO como eu sou. Ninguém pode ser um marido como eu sou. Então, essa questão, eu também decidi que eu não poderia abrir mão. E eu tenho outro, vamos dizer assim, outra frase que eu carrego comigo, que é o seguinte: sala de aula para mim é um lugar sagrado. Eu concordo muito. Eu também. Então, vamos lá. Estamos numa mesa. Sala de aula. Ele gostou. Sala de aula para Ele vai adotar em casa a cineta. Você vai ver, né, ver, Vanessa? Você vai ver, vai viu, ser Vanessa? cinetado em casa. Porque, Kátia, André, isso foi o que me deu condições de me tornar o Altamiro que eu me tornei. Ou seja, posso dizer para vocês que eu passei por todas as etapas da vida, por todo esse caminho, por toda essa trajetória, sem nunca, que essa é outra coisa que eu aprendi com a Dona Alice. Como a gente tem esse tesouro precioso, não há tempo para reclamação. Não há tempo para desculpas. Ai, bateu aqui. Não há. Você isso, exato, que é aquela coisa de coitado, nem isso não existe. Você sabe por quê? Porque eu percebi muito cedo, isso é uma coisa que mudou a minha vida. Nós seres humanos, nós temos um grande desafio. Como vou chamar assim, essa batalha e essa competição, não batalha, essa competição é conosco, ela não é com o outro. Esqueça isso. Se você tá indo no trabalho falando assim, nossa, eu tenho que fazer coisa melhor que aquele cara, não, faça melhor do que você pode fazer, não melhor do que o outro. E se o outro estiver crescendo, você fala, como é que eu posso fazer melhor para evoluir e para agregar, para que o outro olhe para você e fale, eu também preciso evoluir. Esse é o grande segredo da vida. Então, assim, essa é a grande mágica. O que eu aprendi, Kátia, André? Você precisa dominar a tua mente. Você precisa dominar o teu emocional. Você precisa se tornar uma pessoa forte. Como é que você faz isso? Bora, tô aqui anotando Anota, aqui, por favor, que eu vou te dizer vai. assim. Você tá em casa também, papel e caneta. Eu avisei a vocês que ia ser desse nível hoje. Anota, porque eu vou dizer para você o que me fez me tornar o Altamiro que eu sou hoje. Valores. Caráter. Quando você tem valores, eu vou dizer um negócio para você. Você pode chegar, você pode conquistar o sucesso. Porque o sucesso é uma conjunção de N fatores que te leva a ter sucesso. Por exemplo, fui aprovado na universidade. Beleza, você obteve sucesso naquela tarefa. Pontual. Agora, o que acontece? Você consegue fazer com que isso seja perene? Você consegue ser um cara de sucesso a jornada inteira? Esse é o grande desafio. Como é que você consegue isso? Quando você é uma pessoa de valor. Você sabe por quê?
Porque no mundo que nós vivemos, em algum momento alguém vai querer negociar os valores contigo. E sabe o que acontece? Isso te mata. Isso te derruba. E sabe o que acontece? Nunca mais você volta. Nunca mais você volta. Uma vez eu escutei uma frase... Mas você, deixa eu perguntar logo. Mas você acredita que primeiro, que valores seriam esses? Porque eu acredito que cada ser humano tem em si um pacote de valores. E aí eu já remeto aqui a uma pergunta que eu queria falar antes, que você falou no começo. Adorei essa pergunta, porque eu vou desmistificar isso. Não é verdade. Adoro, aqui é bom. Não é verdade. É DR boa já começando. Boa, não é verdade. Sabe por quê? Até vou pegar aí no meio, depois você não perca a tua pergunta. Não, tá anotado aqui, que é eu vou te dizer o seguinte, nós não... Ele fala muita coisa, eu tenho que anotar. Nós não podemos confundir valores com qualidades. São coisas completamente diferentes. Então, às vezes o que causa muita confusão nas pessoas, o cara diz assim... Ele tem como atributo uma qualidade que alguém enxerga nele. Aquilo não é um valor, é uma qualidade. Valor, por quê? Valor é algo inegociável. Valor é algo inegociável, é algo da tua personalidade, é algo do teu caráter. É algo que Kant fala disso. Então, o que acontece? Você, com valor, ele está estabelecido. Você é um cara valoroso. No começo da tua vida, você é um cara valoroso. No meio da tua vida, você é um cara valoroso no final da tua vida. As qualidades, elas mudam ao longo da vida. Você, quando era criança, não tinha uma qualidade que depois, no decorrer da vida, você vai adquirir. Valor, não. Você não adquire o valor. O valor é aquilo que é inerente à tua personalidade como ser humano. Aquilo que te molda e que é inegociável para você e que não cambia ao longo da vida, ele não muda. Então, por exemplo, Kátia, você não pode ser uma pessoa honrada aos 10 anos e não ser mais ao 20. Significa que esse valor, que era a honra, você não tinha. E aí é o que acontece. Uma pessoa valorosa, ela tem todos os valores. Porque, por exemplo, eu vou dizer para você, o grande desafio hoje do gestor, o grande desafio hoje do CEO das companhias é a contratação de pessoas. Opa! E você sabe se você chegar e perguntar qual é o atributo, se você tivesse que fazer uma seleção para contratar alguém para a tua equipe, qual seria o primeiro atributo que você buscaria? Para mim é muito importante honestidade. Então pronto. A honestidade é um valor que está dentro do caráter. Então, o caráter é o conjunto deste ser valoroso que ele não pode mudar. A pior coisa que pode acontecer numa pessoa é o desvio de caráter. O que é o desvio de caráter? Esses valores que estão lá como responsabilidade. Responsabilidade não é uma característica. Sabe? Responsabilidade não é um adjetivo. Ele está dentro do respeito. Ele está dentro. Você falou honestidade, que tá lá dentro, né? Então, outra coisa que a pessoa coloca, fala assim, é disciplina, nossa, o que eu gosto de você é que você tem uma qualidade é a disciplina. Não, cara, ele entra dentro do caráter. Que eu ia perguntar. Comprometimento, o cara fala assim, nossa, olha, uma das características, um exemplo, tá, você uma das características dessa pessoa é que ela é uma pessoa comprometida. Cara, isso é a matriz de caráter. A matriz de caráter, Kátia, André, ela é imutável. Se você não tiver dentro dessa matriz, se você não tiver um desses elos que formam o caráter, você não é um cara de valor. Você sabe por quê? Ele vai te faltar em algum momento que você tiver nessa jornada. Que você vai negociar. Alguém te oferece mais, alguém te oferece menos. E o caráter... funcionário seu que sou super honesto, super humilde. Alguém oferece um pouco mais, ele mudou. Ele não tem essa força de valor. E aí eu vou voltar lá atrás, né? Que aí eu sei que se puder dizer para as pessoas, falar assim, você me indica um
um livro para... Pronto, ele já vai. Não, ele fez o download aqui antes da entrevista, que a gente entendeu? fala isso no final. Mas vamos Ele falar, tá antecipando tudo vai aqui, ser gente. muitos Ele é livros. ótimo. Mas eu vou fazer uma conexão, mas depois eu vou indicar uma específica. Eu Tá. vou indicar... Ele fez a lição de casa, Eu com o fiz, Vanessa. cara. Eu vou Fez indicar a uma lição. específica que eu falo assim, você sabe por quê? Um pra esse momento. Vão ser tantos livros. Para esse momento. Que eu falo assim, cara, se tu não leu ainda Platão, sabe aquela lista dos 100 livros que a gente Platão. tem que ler antes de morrer? Aham. Se você não leu Platão, leia. Ah, mas é por quê? Porque você vai aprender sobre Platão? Não, cara. Platão vai te contar sobre um camarada chamado Sócrates. Sócrates. E esse camarada chamado Sócrates, se você falar assim, poxa, Altamiro, um livro que mudou sua vida, eu te diria, foi quando eu li Platão, que ele me contou sobre esse camarada, Sócrates. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é um método socrático, né? Perguntas e respostas. Exato. O Sócrates, ele foi condenado, né, a morrer, a tomar lá o veneno, né, e morrer, cicuta, e disseram para Sócrates o seguinte, cara, retira aí o que você está dizendo, essas crenças que você tem sobre tentar fazer com que as pessoas saiam da caverna e tentem descobrir o mundo e aprendam, essas ideias revolucionárias, é só você dizer aqui, olha, não, eu retiro e vou andar conforme o efeito manada. Ele disse assim, ele não negociou, Kátia, ele não negociou, André, ele falou assim, me deu veneno. Com isso, ele nos deixou o maior legado da humanidade. O cara que mudou a perspectiva, mudou a maneira como você enxergou a vida e a razão pela qual eu acho que o cerne de toda a questão nossa é do caráter. Foi Sócrates. Então eu te digo assim, cara, se tu... As pessoas falam assim, imagina, Altamiro, você está falando, mas alguém... Nós estamos aqui há milhões de anos depois da existência de Sócrates e você está dizendo que alguém não conhece Sócrates. Eu te digo que não. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e um dos espectadores que estava lá, eu perguntei se ele conhecia Sócrates. Que não, me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade onde nós estamos indo em busca. Nós estamos querendo começar a casa pelo telhado. E nós teremos que fazer o quê? Nós temos que ir lá na questão do ser valoroso que há em cada um de nós. Que começa por onde? Na solidificação dessa base. Então a diferença, Kátia, é essa. Ou seja, a diferença nós entre coisas, é Kant que diz, não é Altamiro, é que nós temos valor e as coisas têm preço. Então todas as outras coisas você pode negociar. A única que você não pode negociar é o valor. Que o valor é o quê? É você. Quando você se identificar e dizer assim, eu sou um cara de valor, cara, aí você vai mudar o mundo. Aí você vai se tornar um empreendedor, aí você vai dar um passo, aí você vai conseguir sucesso. E aí o sucesso ele vai ser perene. O sucesso ele vai ser permanente na tua vida. Sabe por quê, Kátia? Só permite ir pra frente. Só permite você ir pra frente. Eu ia falar que uma vez eu escutei uma frase do presidente da Coteminas, ele foi vice-presidente da República também, que foi o José de Alencar. Eu estava ouvindo, ele estava dando uma entrevista, ele disse o seguinte, me chamou muita atenção aquilo. O cara perguntou para ele assim, vocês têm medo de ficar pobre? Porque ele é muito próspero, né? E tal. Eu disse assim, não, eu não tenho medo de ficar pobre, não. Ele falou assim, eu tenho medo de perder meu nome. Aquilo... E aí eu voltei em Sócrates, disse, poxa, valor. Ele falou, sabe por quê? Se eu perder toda a minha riqueza e eu tiver meu nome, no dia seguinte eu vou me tornar um homem rico de novo. Então essa é a diferença entre qualidades que as pessoas... Então assim, poxa vida, qualidades você adquire. Então, por exemplo, quando nós éramos mais jovens, talvez nós não fôssemos tão espontâneos e tivéssemos a qualidade de nos expressarmos tão bem em público. Isso a gente adquire. E eu posso melhorar? Posso melhorar o valor? Não, você não pode melhorar o valor. O valor você tem na data zero e você continua valoroso até o final. Pronto, vou pegar esse gancho então. Valor você tem na data zero. Eu havia anotado aqui quando você falou a respeito da disciplina dentre tantas outras características. E aí, os valores, então, eles são inerentes ao ser humano
ou eles são construídos? E se são construídos, é aonde? É em casa? É na escola? Ou é treinável? Valores são treináveis? Você pega uma criança em alguma região, em alguma situação, na situação de abandono, vulnerabilidade, e consegue trazer valores para aquela pessoa ou não? Kátia, essa pergunta é maravilhosa. Sabe, essa pergunta ela é fantástica. Veja só, quando eu falei para vocês da Dona Alice, a Dona Alice me deu o presente, que eu já contei para vocês, que é a vida. E depois que a Dona Alice me deu o presente, ela transferiu para mim algo que os pais dela e os avós e os antepassados dela tinham dado para ela. Então, na verdade, ela me deu um presente que é a vida, e depois, quando ela me colocou no mundo, ela disse o seguinte: agora, garoto, eu vou te transferir o que vai te levar para ser um homem de sucesso, para ser um homem próspero, e para que você possa, na sua saída, deixar isso como legado, que foram os valores. Então, os valores, eles são passados por aqueles que te dão o presente. Ou seja, pelos teus pais, pelos aqueles que estão ao teu redor. A responsabilidade das pessoas que dão o presente a outra pessoa é encher esse presente com algo valoroso, que são os valores. Você sabe por quê? A Dona Alice não pôde me dar R$1. A Dona Alice não pôde me dar a melhor casa. A Dona Alice não pôde me dar a melhor escola. A Dona Alice não pôde me dar a melhor roupa para eu ir na missa de domingo. A Dona Alice não pôde me dar o melhor par de sapato. Não era disso que eu precisava, Kátia. O que eu precisava era que ela transferisse para mim os valores que aquela mulher tem. Então, quando eu olho para minha mãe, eu não sinto um pingo de medo de desonrá-la. Porque os valores que ela me passou, ela não precisou me dar nenhum bem material. Ela me deu o que eu precisava para eu conquistar tudo que eu conquistei. Né? As ferramentas, que eram os valores. Então, eu respondendo a sua pergunta, sim. É nossa responsabilidade, após dar o presente a alguém, encher essa pessoa com valores. O que eu estou dizendo aí? Já vou dizer e mandar um recadinho para os pais. Você que é papai, você que é mamãe, não queira ser não queira ser o melhor amigo dos seus filhos. Seus filhos vão ter um monte de amigos. Tem uma coisa que tem dentro dessa coisa do caráter que se chama hierarquia. O papel do pai é aqui. O papel do amigo é aqui. Não queira dar um downgrade no seu papel. Uau. Não queira dar um downgrade no seu papel e se equiparar a amigos. O amigo é uma patente abaixo de pai, viu? Porque o amigo não vai te ensinar valores. Porque o valor, você me falou uma coisa, Altamiro, ele pode ser ensinado, mas o valor, ele começa onde? Dentro de casa. Ele começa com a pessoa que te deu o presente. Você sabe por quê? Aí já é hobbies, a gente já vai falar de hobbies, cara. Você nasce, você perguntou se os valores eles são inerentes. Não, eles não são inerentes ao ser humano. Eles vão ser ensinados por quem te presenteou. E aquele que te presenteou, ele recebeu esses valores de alguém que veio antes dele. Por isso a importância da gente respeitar os mais velhos. E por isso também os ciclos se repetem. Exato. Às vezes você vê que um ciclo vem o avô que replica o modelo, o filho replicou o modelo do avô, e aí o filho replica o do pai, e assim até que alguém decida quebrar um pouco. Eu fico na dúvida de onde vieram esses valores que não foram passados. Porque tem famílias que quebram esse ciclo. O bisavô era alcoólatra e batia na mãe. O avô também, o pai também. O filho diz, opa, não. Eu vou ser a pessoa mais respeitador. E aí, sem enxergar esses valores dentro de quem deu o presente, às vezes, né? Porque ele não vivenciou ali. Como é que alguém consegue quebrar esse ciclo de valores negativos e se tornar uma pessoa honrada e valorosa? Você sabe, André, você é fantástico, cara, isso que você fala. Você sabe por que você me dá a oportunidade de dizer uma coisa para vocês.
Quando eu estou falando com os professores em sala de aula, eu digo para eles que eu falo, meus amigos, educação é muito rígida. Educação é muito rígida. Você é que flexibiliza. É a mesma coisa. Quando o pai, que nessa cadeia ele é o ser hierárquico, o que eu venho notando, e eu noto isso pela criação que eu tive. Os pais, eles têm a tendência a falar assim, eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Não. Dê todo o amor para o seu filho, dê todo o suporte para eles, mas seja pai. Porque em algum momento da jornada, você vai ter que aplicar a hierarquia. Seja para a chamada de atenção, seja para uma correção de rota, seja para um conselho. A partir do momento que dentro da tua casa, o teu filho começa a dar mais ouvidos ao que está fora, ao amigo, ele já te trouxe para o nível de amigo. Ele mesmo já deu um downgrade na tua função hierárquica e você perde o comando. Por que eu estou falando isso? Porque, de novo, nós vamos voltar para o mundo do CEO, do CFO, que existe o quê? Que existe uma hierarquia, que existe uma cadeia de comando. E cadeia de comando não é ser rude, não é ser bruto, não é ser... Não! É fazer com que todas as pessoas andem em busca do mesmo ideal, do mesmo objetivo, seja qual for a atividade que a empresa tem, para ter êxito e eficiência naquilo que é proposto. Que é outra coisa que eu quero falar. Tem eu acho que é uma balela, vou falar, a turma de RH vai me matar, mas eu tenho que falar a verdade aqui, porque essa aqui é a verdade. Existe dentro dessa linha ainda, para fazer conexão com isso, que assim, existe uma balela. Cara, no mundo corporativo não existe amigos. Isso é fato ou é balela? É fato. Fiquei também, e aí? Não, é o seguinte, a balela é que todo mundo fala assim, não confunda você ter um ambiente agradável, sim, cooperativo. Porque se você quiser ir trabalhar numa companhia, numa empresa, que você seja amigo de todo mundo e que todo mundo seja seu amigo, chama as pessoas da sua rua que cresceram com você, que estudaram com você, pronto, monta uma empresa com todos eles, pronto. Tá certo. Então não acontece isso. Eu estou falando isso porque eu sou um cara criado dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro é uma selva, é uma guerra, porque você está mexendo com a parte mais sensível do bolso das pessoas, né? E aí o que acontece? Então não existe isso. Então você... Quantas vezes a gente não ouve, assim, às vezes quando a gente vê um filme que fala, nossa, aquele ator não falava com aquela atriz, mas os caras entregaram uma obra-prima. Meu amigo, você precisa dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente organizacional, você precisa entregar aquilo que você foi contratado. Sempre tentando que seja o melhor ambiente, que seja, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, gente, se é para trabalhar num ambiente onde todas as pessoas te queiram bem e você queira bem, todo mundo seja amigo, é muito mais fácil então começar um negócio não dizendo qual é a melhor característica do André, que não precisa ter meu amigo, mas que pode agregar muito no meu negócio aqui e entregar o resultado que eu preciso. Eu não preciso ser amigo dele, mas nós precisamos conviver pacificamente, trabalhar organizacionalmente e entregar o que a gente fazer. Mas a gente não precisa ir jantar na casa dele, não precisa ir jantar na minha, a gente não precisa compartilhar finais de semana. Estou falando isso por quê? Porque dentro de casa acontece muito isso. Quando você acha que o ambiente externo pode formar o caráter das pessoas, sabe o que acontece? Está fadado ao fracasso. Mas aí... Boa, quero saber. Mas aí, vocês têm todo um projeto social com crianças, certo? E geralmente crianças que têm lares desestruturados. E como instituto... pensou que eu não ia fazer essa associação? Kátia, eu te amo, Kátia. Você me faz cada pergunta que me faz refrigera a minha alma. E como instituição, você pega crianças muitas vezes... Gente, é porque assim, vocês não estão entendendo. Eu já ia dizer que a gente não não explicou. Exatamente. Explica, amigo. Só para explicar que a gente ia chegar nesse momento, mas entramos numa parte tão emocional, mas Altamiro é o CEO e CFO do Instituto Neymar. Um projeto em Praia Grande, que eu tive a oportunidade de conhecer e ver o Instituto pelos olhos dele e de Vanessa, você precisa ir lá conhecer. Com certeza. Mais de 3.000 crianças são ajudadas, são formadas,
crianças que vivem em situação de extrema pobreza e de miséria e são tiradas desse ambiente, um ambiente totalmente difícil e desafiador, e para elas é dado instrução, é dado esporte, é passado, aí não sei se são valores ou qualidades, já ele mesmo vai dizer se são isso. E essas crianças, elas saem depois disso e eles têm um novo projeto na sequência que já era incrível o que fazia, que era formar até o ensino médio. E aí depois eles fazem a inserção dessas crianças no mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade há 2 anos ser mestre de cerimônia junto com o Altamiro e com o JJ da formatura dessa turma, indo para embarcar no navio e trabalhar. Depois a gente fala sobre esse tema, que é lindo entender, e assim, eu vou trazer a perspectiva de quem assistiu e conheceu aquele pela primeira vez. Então, isso que Kátia vai perguntar agora é porque ele trabalha hoje diretamente. Quem for no Instituto Neymar vai ver que ele é o paizão das mais de 3.000 crianças, e quando eu digo crianças, ele leva as crianças, mas ele impacta as famílias. E são milhares de pessoas impactadas com o trabalho que você, Vanessa, e todo mundo que está em volta ali do Instituto Neymar faz. Então, Kátia agora puxa para o pessoal entender como é que essas crianças que estavam naquele contexto... Pronto. Né? Se os valores são passados por aqueles que nos deram a vida, e a gente sabe que existem muitas famílias disfuncionais, como pais e mães que não tiveram dentro de casa alguém que passasse esses valores para eles, e às vezes por falta de acesso, de conhecimento, de tantos outros problemas que existem aí na construção, essas pessoas se reproduzem e têm uma nova vida, têm uma nova criança, deram o primeiro presente. Se os valores do que eu entendi, e corrija-me por favor se eu estiver enganado ou se eu não tiver compreendido suficientemente, são dados por aqueles que nos deram a vida, nós estaríamos anulando o trabalho social, um trabalho que vocês fazem com excelência e veemência. Então a minha pergunta é, eu acredito, sim, concordo plenamente com você na questão dos valores. O ser humano, ele tem que ter valores. Por isso que eu fiz a minha pergunta, porque assim como Platão, que conversava com Sócrates ali, e de acordo com Sócrates, a gente aprende ali através. E não me devolve a pergunta não, hein? Não vem fazer a maiêutica aqui comigo, não. Não me devolve. O que você pensa sobre isso, não? É maravilhoso. Essa pergunta que você faz é porque maravilhosa. Assim, ó, o social, os projetos sociais, eles são incríveis. Tem tanto projeto social bom, bacana, assim como o projeto de vocês. E se a gente coloca que somente os pais ou os cuidadores criam valores, eu acho que estaria anulando o que um projeto social como o seu faz. Então, eu queria entender dentro dessa construção dessa criança, da formação dessa pessoa. Por isso que eu perguntei, o valor, ele é aprendido em casa? Ele é aprendido na escola? Ele é inato ao ser humano ou ele é treinável? Vamos lá. É maravilhosa essa tua pergunta. Sabe por quê? Quando todo mundo pensa que quem fala da alegoria da caverna é Platão. Mas, na verdade, Platão... Sócrates não escreveu uma linha, né? Então, na verdade, Platão ele está relatando lá tudo sobre Sócrates. Então, quem fala da alegoria da caverna, na verdade, para Platão, é Sócrates. E Sócrates é o seguinte que vai ajudar, vai corroborar com essa resposta. Ele diz o seguinte, quando você sair da caverna, quando você como indivíduo, como ser humano, perceber que o mundo não pode ser esse mundo aí estático, imutável, e você sair, você vai notar que você vai encontrar muitas agruras, muito desafio para você se tornar esse ser superior, você precisa voltar e resgatar aqueles que ficaram na caverna. O que eu quero dizer para isso? O modelo é esse, Kátia. Se existe essas crianças lá no Jardim Glória, é porque aquelas famílias foram incapazes. Falharam. Existiu uma falha. Então, o modelo qual é que eu te disse? O modelo do sucesso do Altamiro, ele foi feito e galgado nessa questão. E é o modelo que eu acredito para as pessoas. Se todas as pessoas tivessem feito esse modelo, ou seja, se tivesse uma mãe, um pai de valor dentro de casa, capaz, depois de te dar o presente, te alimentar com tudo isso, isso é o que ele precisa te dar, que é a base, que é o alicerce. Você vai conquistar tudo. Sim. Tudo
que você tem. Dentro desse nosso universo gigantesco, nós temos o quê? Nós temos a falha. Por que existem os projetos sociais? Porque os projetos sociais precisam corrigir a falha. Qual falha? Essa falha que as famílias cometeram e a ausência do gestor. Por quê? Porque dentro da sociedade que nós vivemos, nós colocamos o síndico lá para tomar conta, né? Então, eu vou usar essa metáfora, esse modelo, para as pessoas entenderem que são os governantes. Por que existe processo social, então? Bom, o projeto social existe porque as famílias falharam na orientação e na transmissão desses valores. Então, o que eu te diria? E já vou te dizer. Porque as pessoas vão dizer assim, essa pessoa é fracassada porque ela não tem o dinheiro, porque ela não tem a posse. Porque ela não tem valor. Então, ela passou a viver num mundo marginal. Ou seja, à margem do que é o modelo que é o modelo que Sócrates pensou para nós, que é o modelo que depois Platão propagou, depois Aristóteles, depois todos os outros. Então essas pessoas vivem à margem. Qual é o papel do Instituto Projeto Neymar Júnior? Corrigir a falha. Legal. Então o cara que saiu da caverna, que trilhou o caminho, ele volta lá e diz assim, opa, eu vim te resgatar. Eu vim te resgatar porque eu acredito naquilo que o Sócrates disse. Sabe por quê? Porque eu passei por o caminho que ele disse, siga esse modelo. E aí nós temos os modelos. Siga esse modelo. Então eu te diria assim, que as pessoas que vivem à margem, o grande problema delas não é ter recurso, não é ter posses, porque elas adquirem posses, mas de que maneira? Legal. Ilícita. Elas não têm valor. Então, elas estão fadadas ao fracasso porque aqueles que deram o presente a eles não transmitiram para eles o alicerce que daria, sim, para essa pessoa a condição. Aí o que acontece? Essa pessoa que está lá na caverna, como ela não teve acesso a isso, porque se você falou uma coisa assim, isso pode ser ensinado. Sim, nós somos o que nos é ensinado. Quando eu nasci, a dona Alice foi lá e me deu o que ela poderia me dar. Ela falou, filho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o melhor sapato, eu não tenho, mas eu tenho aqui o melhor de mim, que são os valores, eu vou te dar isso. Saiba receber isso e saiba o que você vai fazer com isso, que você vai se tornar. O que eu estou voltando? Esse camarada, quanto a essa questão, ele está vazio. Então, o que aconteceu? Ele chegou no mundo da mesma forma que todos nós, vazio, e ninguém encheu ele com esses valores. E o que aconteceu? Ele se tornou um marginal, ele ficou à margem da sociedade. Então, qual é o nosso papel? Eu preciso resgatar esse cara. O que é resgatar esse cara? Eu preciso incluir ele de volta no caminho correto, que é ensinar para eles o quê? Fazer aquele papel que não foi cumprido pelo genitor ali, quer dizer para o seguinte, olha, venha cá. Aí você me perguntou, quais são os valores do Instituto? São 4 pilares. Comprometimento, disciplina, respeito e responsabilidade. Sabia que nenhum desses valores anda sem o outro. Porque se você não tiver disciplina, você tem respeito? Não. Você tem responsabilidade? Também não. Você tem comprometimento? Se você não tiver comprometimento, você tem disciplina? Você tem respeito? E você tem responsabilidade? Não. E são valores do esporte também, né? São valores... Para tudo, universais. Universais. São dentro daquela matriz que você falou do caráter, que forma isso. Então, o que a gente vem fazendo lá no Instituto Projeto Neymar? Eu, como economista, antes de começarmos a construir o projeto, ainda pensando, porque eu sou um dos fundadores, junto com a família e tudo, estou lá como estatutário desde o pensamento no desenho do guardanapo, eu tive a preocupação de fazer um censo na região para conhecer essas famílias. Seria impossível você atender o filho de alguém se você não conhecer a origem dele. De onde é que esse cara vem? Quem é o responsável por dar esse presente? Jogar esse presente aí no mundo e esse presente ficar solto e alguém tem que cuidar desse presente para você, porque ele próprio não vai saber como cuidar desse presente, porque ele não recebeu o essencial. O essencial era o quê? Os valores. E o quê? Depois? Amor,
Claro. Amor é um valor? Eu acho que não. Amor é afeto, amor é carinho, amor é suporte, sentimento. Então você fala, puxa vida, fui lá entender, Kátia e André, quem eram essas famílias. E o que a gente percebeu? Que essas famílias, elas não tiveram acesso à educação. Sim. Então, se a gente for olhar, vocês sabem melhor do que eu, a média de estudos do brasileiro é de 8 anos. Então, uma das explicações para a gente viver à margem dos grandes potências de desenvolvimento é o quê? A nossa educação. Uhum. Aquelas famílias lá, elas têm em média 4 anos. Ou seja, ela tem a metade ou menos da metade do que a nossa sociedade, que é baixa. A sociedade europeia são 16 anos de média de ensinos. Então, essas questões são explicáveis, são economicamente explicáveis. Aí entra o chato da economia, né? A gente lida muito com essa situação. Então, o que a gente verificou? Essas pessoas, elas estão à margem. E com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, elas vão ficando ainda mais marginalizadas. Por quê? Porque elas não conseguem ser inseridas dentro desse modelo corrente, que é do modelo de prosperidade, de sucesso. Porque ela não valoriza a família. Uhum. A família não conseguiu passar para ela os valores pelas circunstâncias que elas, quando foram presenteadas lá atrás, as pessoas não se preocuparam com ausência. Isso. E isso não era importante para elas. Uhum. Então, o que você pode fazer? Você pode atuar nisso? Pode. De que maneira? A primeira é trazendo elas para dentro de um ambiente que seja para elas um ambiente saudável. O que é um ambiente saudável? É um ambiente de comprometimento, de disciplina, de respeito e responsabilidade, que vai ser gerido por quem? Por pessoas que tiveram isso, que receberam esses valores e que possam transmitir esses valores no lugar daqueles que deveriam ter feito. Então, por que existem os projetos sociais? Os projetos sociais existem porque existe a ausência de um desses responsáveis por gerar aquela condição a essas pessoas. Então, o que nós detectamos? Puxa, essas pessoas aqui, elas não têm o quê? Elas não têm valor. Elas não valoram o respeito. Por que eu estou falando respeito? Porque a maior parte dessas famílias, Kátia e André, agredem os filhos. Sim. Abusam dos filhos. Então, tem respeito lá? Não tem. Nenhum. Tem responsabilidade? Nenhuma. Zero. Tem comprometimento? Zero. Alguma disciplina? Então, o que acontece? Essas pessoas, Kátia e André, estão vivendo na caverna. Elas estão vivendo no mais perfeito estado bruto. E o estado bruto do ser humano qual é, pessoal? É um animal. Sabe o que ele faz? Ele mata, ele comete atrocidades, ele viola os direitos. Sim, ele vive como se fosse na época do escambo e na época do predador. E aí ele não faz isso só que ele não vai predar um animal para se alimentar, ele vai predar a tua propriedade, ele vai predar o teu direito, ele vai predar o teu direito de liberdade. Ele vai fazer o quê? Ele vai viver como se ele estivesse vivendo lá na época da pré-história, como se ele fosse um caçador. E não dentro de um ambiente no qual é proposto por nós do quê? De sociabilização. De quê? De compartilhar a vida, de ser um empreendedor, de se desenvolver e de ir em busca do quê? Quando você sai da caverna da luz, o que é a luz do conhecimento. Então, uma vez que você identificou, nós já sabemos lá qual é a ausência. A ausência é isso, por lá não tem respeito, não tem responsabilidade, não tem disciplina, não tem comprometimento. E aí você está fazendo o quê? Essa pessoa sem essa base, você está agindo na vida de seres inocentes, que são as crianças. Por isso que eu falei, honra pais e mestres, respeita os idosos e cuida das crianças. Sim. Que é isso que a gente fala. Então eu falo assim, puxa, temos que salvar essa criança. Aí o que você vai fazer? Você vai trazer ele para esse ambiente onde existe todos esses 4 valores. E vai dizer para ele, olha,
antes de você dar o primeiro passo, eu vou dar para você o seguinte, que o André falou. Toda criança, quando chega no instituto, uma vez que a gente faz esse censo e a gente faz lá o cadastro, onde mora, em que escola estuda, né? Porque lá eles estudam no contraturno escolar. Deixa eu perguntar, onde fica o projeto? O projeto fica no Jardim Glória, na cidade de Praia Grande, aqui a 50 minutos de São Paulo, né? E o que acontece? A gente mapeou lá 7 escolas que ficam num raio de 2 quilômetros do instituto. Por quê? Como essas crianças não têm transporte e renda, elas podem ir a pé, ou até mesmo de bicicleta, para o instituto, para não ter a desculpa de se evadir. E cada uma delas passa 2 horas no instituto no contraturno escolar regular. Então ela tem que estar regularmente matriculada nessas escolas e nós damos 2 horas a mais para elas. Uma vez que a gente faz esse mapeamento por questões de renda per capita, da escolaridade, da assiduidade, os pais também têm que fazer parte do projeto, porque aí é o resgate que você falou. Se eu não inserir os pais nesse contexto, o pai não vai entender o que se passa lá. E aí o filho, quando voltar para casa munido de toda essa informação, vai querer dialogar com o pai não vai entender o que está acontecendo. Então, uma das exigências é que o pai faça parte. Por quê? Porque eu também quero resgatar esse cara. Sabe uma coisa interessante? Eu quero resgatar esse camarada. Sabe uma coisa interessante? Eu quero conhecer, hein, gente? Sabe uma coisa que eu pensando aqui, enquanto você falava, fazendo uma analogia, eu entendi que quando uma criança nasce, quando cada um de nós nascemos, os nossos genitores, eles nos dão uma caixa de ferramentas. Sendo que essa caixa de ferramentas, ela começa vazia. E aí, a depender das competências, habilidades, do que esse próprio pai recebeu, ele deposita nessa caixa de ferramenta que ele deu para o filho os valores dele. E é isso, quem tem martelo só enxerga prego. E aí você vai dando todas essas ferramentas. O que vocês fazem lá, para os filhos e para os pais. Se você não tem essa ferramenta, vamos pegar nós, que estamos com a caixa repleta de ferramentas e vamos distribuir cada um desses valores. Não precisa enxergar a vida só com prego. Aqui existe também martelo, aqui existe também chave de fenda, aqui existe também porca, e você vai munindo essas crianças, e por isso que é tão amplo a capacidade que essas crianças têm, e quando elas voltem, a coisa mais bonita que eu vi lá é que você não modifica só a criança, você modifica o ecossistema no qual essa criança está inserida, porque você traz os pais que tinham uma caixa de ferramenta vazia e deram o melhor, que era dar a caixa, foi a vida, mas entregou para vocês e para as outras pessoas que vão participar dessa construção a possibilidade de, mesmo em uma caixa vazia, e às vezes uma caixa cheia de sujeira, cheia de ferrugem, cheia de fuligem, mas para que vocês pudessem limpar e devolver para essas crianças essas ferramentas, lotar eles com essa caixa, para que eles possam munir e levar isso para o resto da vida. Acho que essa foi a analogia que eu fui criando aqui. Perfeita analogia. Esse é o modelo do Instituto. O que foi o Instituto? O Instituto foi pensado nesse sentido, ou seja, alguém que saiu da caverna, percorreu todo o caminho e está voltando para resgatar as pessoas que não conseguiram sair disso. Quando esse camarada chega lá, a primeira coisa que a gente faz com ele tem, Kátia, exames do coração, exames de coletas laboratoriais, urina, sangue, fezes, exames psicológicos, oftalmológicos e odontológicos. Uau. Tem uma parte assistencial de saúde também. A primeira coisa, quando ele chega no instituto, a gente diz para ele, cara, deixa eu olhar como é que tá a tua saúde. Como é que tá o teu corpo, como é que tá o teu organismo, para que a gente possa dar o passo em busca disso. Porque, Kátia, não adianta eu chegar para alguém e tentar imbuir valores nela se a pessoa está doente. Então ela vai ter uma necessidade primeira, que é da sobrevivência do que da construção do seu caráter. Então o que nós precisamos fazer? Pirâmide de Maslow, né? Primeiramente as necessidades básicas. Então, poxa, identificamos isso, estou dando para você. Aí entra a primeira coisa, que é o respeito. Eu estou já imbuindo o primeiro valor naquele sujeito, estou dizendo para você, olha só como eu te respeito. Sim. Eu estou te trazendo aqui e não estou dizendo para você, não estou te pedindo nada. Eu estou te dando. Sabe o que eu vou te dar? Saúde. Então essa é a primeira demonstração de valor e de tentar imbuir nesse camarada dentro daquela matriz de caráter, que é o quê? Respeito.
respeito por você. Respeito por você. Depois, nós vamos dizer para ele o seguinte: agora nós vamos ser os guardiões da tua vida durante 11 anos, porque ele chega lá com 7 e vai ficar até os 18 anos. Então, ou seja, em toda a base de formação dele, nós vamos atuar. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, Kátia, que é saber o valor do tempo. Quer dizer, nós somos responsáveis por isso. Eu já estou dando para ele um outro valor naquela... Mais uma ferramenta dessa caixinha, que é o que é responsável. Olha, eu sou responsável por cuidar de você durante esses 11 anos. Durante esses 11 anos, todo ano, quando você chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer o exame do coração, você vai fazer o exame de vista, você vai colher exames, você vai passar no dentista, você vai passar no psicólogo, você vai ter assistente social. Durante 11 anos. Para fazer isso, o que você precisa ter, Kátia? Disciplina. Então, tu tem que ter disciplina. Tu tem que vir aqui todo dia, seu danado. Por quê? Porque agora, junto comigo, tu é responsável. Corresponsável, né? Agora, tu tem que ter o quê? Tu tem que ter respeito por essas pessoas que estão te passando tudo. Esses parceiros, porque lá temos um monte de parceiros que fornecem isso gratuitamente. Todos eles recebem isso, Kátia, gratuitamente. E depois eu vou dizer para ele, olha, depois que nós fizermos tudo isso, depois que eu vou te dizer o seguinte: eu preciso que você seja comprometido. Por quê? Porque aqui eu vou te ensinar espanhol, aqui eu vou te ensinar francês, aqui eu vou te ensinar inglês, aqui eu vou te ensinar artes plásticas, aqui eu vou te ensinar matemática, aqui eu vou te ensinar a língua portuguesa, música. Aqui eu vou te alfabetizar, aqui eu vou te ensinar música, aqui eu vou te ensinar dança e vou te inserir no mundo do desporto. Lá eu te ensino futebol, basquete, vôlei, natação, judô. Então o que eu estou dando para eles? Eu estou dando a condição de que eles... que aí é outra coisa que a gente vai falar, que eu acho muito importante da escola, muito embora a gente não seja uma escola formal, porque nós atuamos no contrato, nós somos complementares. O que acontece? O ambiente da escola, o que ele te dá de mais importante, além de ter acesso ao conhecimento do que é transferido lá, é a chance de você sociabilizar. É a chance de você colocar em prática. É o networking deles. É ali, eles já vão, Kátia, ali começando. É ali que você ganha a oportunidade, sabe do que eu chamo? De se tornar um encantador de pessoas. Ai, adoro. É ali que você começa a conviver, a compartilhar, a respeitar, porque lá é cheio de regras, né? A você ser responsável, porque você está recebendo um monte de donativo de pessoas que acreditam naquele projeto, né? E aí você tem os teus professores, você tem quem está colocando recurso lá, e aí você tem que ir lá todos os dias, você tem que ter muita disciplina e você tem que estar comprometido com tudo isso. Então esses valores que tem uma placa bem grande logo na entrada no instituto, e no dia que você falar, você vai notar que em todo canto que você passar tem uma placa de respeito, responsabilidade, disciplina, comprometimento. Todo o tempo. Então o que nós estamos fazendo, na verdade? Nós estamos atuando na ausência desses seres, né, que deveriam fazer. Só existe projeto social, por quê? Porque o nosso síndico não consegue fazer o trabalho que tem que fazer. Então ele vai deixando a margem. Quando você vai deixando a margem, isso só aumenta. Na década de 70, nós éramos 120 milhões. Nós somos hoje, nós somos 240, 50 anos depois. Altamir, deixa eu te perguntar uma coisa, até pra gente não desperdiçar tanto conteúdo que eu penso que, meu Deus, só tô olhando assim, o tempo tá passando rápido demais, eu queria lentificar, dá pra fazer o tempo no menos 0,5, não, pra essa entrevista durar mais tempo. Você foi uma pessoa... Ontem a gente até estava entrevistando um casal de amigos, Rossandro e Janine, e você também é mais um VIP. Você é vindo do interior do Piauí, né? De São Raimundo, né? Fronteiras. Então, mais um VIP aqui na nossa mesa. E uma das maiores competências que eu enxergo em você, tendo a oportunidade de conviver contigo, é a liderança. E dá para notar, vocês conseguiram ver ao longo disso tudo, que a liderança é algo que faz, que te molda. E aí uma coisa que talvez vocês que estão aí em casa não saibam, mas
existe uma pessoa que eu não poderia deixar de trazer para essa mesa, o nome dele, ele precisa vir aqui no podcast também, que você foi alguém que moldou, e ele diz isso publicamente, inclusive no Reels viral, né, que você moldou a personalidade de liderança. Alguém que muitos de nós admiramos e que trabalhou com você no Instituto Neymar. Sofreu muito. Que foi Joel J. Né? Joel J. Altamiro foi mentor de Joel J., que é alguém que hoje é um mentor de alta performance. E já vou te perguntar sobre liderança e sobre como é que você traz isso não só para as crianças, mas também para os professores, assim como o Joel, que era um coordenador, né, do Instituto Neymar, de como você moldou isso e como é ver isso hoje em quem Joel se tornou, né, saber que você teve um papel dentro disso também. Mas uma coisa importante é que talvez vocês não tenham a oportunidade de saber, e eu precisava dizer, já que você ia vir aqui como nosso convidado, que não só um grande líder e não só como um grande realizador de sonhos das crianças do Instituto Neymar, mas você realizou um grande sonho meu, vários, né? Você me ajudou a realizar vários sonhos meus. Porque Vanessa, esposa dele, que tá ali atrás... Tá ali no cantinho. Vanessa é minha paciente desde 2016. Vanessa é quem manda. E lá em 2016 eu disse a Vanessa, olha, eu admiro tanto um cara que tá começando a crescer na internet que chama Joel Moraes. Na época ele não era Joel J, ele era Joel Moraes ainda. Eu admiro tanto esse cara, Joel Moraes. Ela disse, ele foi professor lá do Instituto, mas ele mora em Santos, é muito amigo meu e do meu marido, porque meu marido trabalhou com ele e tudo mais. E aí o tempo se passou, não fiz nenhum pedido naquele momento, só fiz esse comentário e tá tudo certo. Tempos depois, Altamiro, Vanessa, como boa esposa, quis que Altamiro perdesse peso e fosse uma pessoa saudável, porque ele não era muito disciplinado. Já vou jogar aqui na mesa, viu? Que ele era disciplinado para muita coisa, mas para a saúde dele ele não era muito disciplinado. Mas tamo junto, Altamiro. Mas Vanessa... Pega na mão e tamo junto, é isso, amiga. Mas Vanessa, que é muito disciplinada, trouxe ele para dentro da mesa e disse, doutor André, vamos usar os conceitos aí da nutrologia e do equilíbrio hormonal e vamos ajudar meu marido. E aí, ele virou meu paciente. Perfeito, 2017, eu tenho essa foto. Altamiro estava lá no meu consultório, aqui em São Paulo, inclusive. Meu consultório era aqui em São Paulo. E eu disse, Altamiro, eu tinha uma vontade muito grande que você me conectasse a uma pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar a mudar meu caminho, que é Joel J. Ele pegou o celular dele, fez um FaceTime, a gente tem essa foto, e disse, Joel, um dia eu ainda preciso te apresentar para essa pessoa aqui, que é André, meu médico, meu amigo, é médico de Vanessa, é médico de Neymar Paz, enfim. E fez lá o meu filme visto pelos olhos dele. Eu brincava assim, é tão bom ser apresentado por um amigo que te adora, porque só eles e nossa avó e mãe é que enxerga a gente daquele jeito. Qualquer outra pessoa vai enxergar diferente. E aí ele, naquele momento, conectou, fez esse resemble ali, colocou a gente em contato. Perfeito. Anos depois se passaram, e aí você, como um grande líder e uma pessoa que gosta de conectar as pessoas, há 2 anos disse, André, não me disse o que era que ia acontecer. Vem visitar o projeto Instituto Neymar Júnior aqui, e eu estava em São Paulo dando aula no evento. Mandaram o transporte me pegou, me levou para lá, fiquei na casa deles, hospedado, tal, e ele disse, você vai ser mestre de cerimônias comigo na formatura. Eu digo, eu nunca fui mestre de cerimônia de nada, é que eu vou ser mestre de cerimônia desse projeto. Ele disse, tem uma surpresa para você. Vamos, eu já ia por ele, nem sabia qual era a surpresa, e ele não me disse qual era a surpresa ainda. E aí fomos. Quando é de noite, ele disse, vai ter um jantar aqui com um casal muito especial. E eu vou posicionar essa mesa de forma muito estratégica para você ficar ao lado dessa pessoa na noite. E eu vou contar aqui, esse é meu momento ineditismo. E eu vou fazer perguntas específicas que eu sei que quando você responder pelo que eu sei que você irá, essa pessoa vai gostar de ouvir. E talvez ela goste de você. E olha que coisa interessante que começou a acontecer nesse cenário. Essa pessoa era Joel J. Então, Altamiro fez exatamente essa conexão, plugou para que Joel fosse mestre de cerimônia junto comigo e com ele nesse evento. E dali surgiu uma grande amizade.
E tenho que te agradecer isso publicamente, porque o fato de você ter me apresentado e ter aprendido, e venho aprendendo com você o tempo inteiro, vem moldando. Você me deu muitas ferramentas na minha caixinha. Apesar de meus pais serem pessoas de extremo valor e meu avô, que também construiu essa minha caixa de ferramentas, pessoas como Kátia, como você, como Vanessa e tantas outras que por conta de vocês dois, o meu caminho foi sendo adicionado de ferramentas, eu venho me tornando uma pessoa mais valorosa. Eu queria só deixar isso aqui de público registrado em agradecimento a vocês dois, que são pessoas que, numa mesa de valores, ter pessoas que contribuem para adicionar ferramentas, né, nas nossas caixas é motivo de gratidão, e a gente precisa fazer isso publicamente, que às vezes a gente só elogia no particular. Eu acho que elogio ele tem que ser público mesmo, para que mais pessoas busquem estar ao lado de pessoas de valores e que possam adicionar ferramentas, né, na nossa caixa. E aí, feito isso, você, como grande líder, moldou grandes outros líderes, seja Joel, que é uma pessoa conhecida, mas tantas outras pessoas anônimas, entre aspas, que estão levando esses valores. O que é que você, e Kátia também é uma grande líder, o que é que você acha que a liderança pode trazer como um grande valor? Eu não sei se é valor ou qualidade, mas eu entendo que a liderança, para mim, é um valor incutido, dentro, é uma qualidade, então ótimo. Mas eu incorporei isso como valor aqui dentro de mim para achar que, assim, quando eu lidero um movimento, eu lidero pessoas, eu lidero, né, esse conceito de que a gente precisa crescer em coletividade. Então, quero entender um pouco sobre liderança na sua perspectiva e depois na tua também, Kátia, que você é uma grande líder, né, de um movimento de valorização e saúde da mulher. Então, traz isso aí para a mesa, que eu não podia deixar de falar de liderança com uma pessoa que é um líder nato. É importante você ter falado isso, e eu quero dizer para você o seguinte: você sabe por que eu te apresentei ao Joel e por que eu apresentei o Joel a você? Porque eu tenho certeza que vocês dois contribuem um com o outro, e vocês se tornaram pessoas ainda melhores do que vocês eram tendo a amizade um do outro. Então, eu acho que isso é uma coisa também que as pessoas têm que tentar fazer, sabe? A gente tem que aproximar as pessoas, porque elas vão ajudar umas às outras a se tornarem melhores ainda do que elas já são. Então, vocês são dois seres admiráveis, e eu acho que legal. vocês têm que estar juntos. Viu? Legal. Então, eu vejo a liderança como uma qualidade. Você sabe por quê? Porque dentro daqueles valores que eu te falei, os teus pais não vão te ensinar a ser um líder. Lembra? Isso é uma coisa que fica muito. Teus pais ou aquele. Eu uso a figura do pai porque é quem dá o presente. Mas você às vezes não tem o pai, é criado por um avô, por um tio. Essa pessoa, elas vão ter que dar o quê? Aquela matriz do caráter para você, que é o que você vai conquistar tudo. Se você não tiver aquela matriz lá, amigo André, tu não vai conseguir nunca se tornar um líder. Então, Kátia, veja. Se você não tiver aquela matriz de valor, você não consegue se tornar um líder. Você sabe por quê? Porque lá, quando você está na trincheira, vamos dizer assim, você não pode negociar valores. Se você negociar, a tua liderança cai por terra, meu amigo. Então é por isso que ela não é um valor. Entendi. Ela é uma característica. E é isso que eu aprendi. Você sabe como eu me tornei um grande líder? E eu sei disso observando grandes líderes. Observando figuras que foram presentes. O que é um líder na minha concepção? Vamos dizer assim, considerando todas as variáveis éticas dadas àquela pessoa que consegue canalizar todos os que estão ao seu lado em busca de um objetivo traçado e que obtém êxito e eficiência. Sim, então isso é um líder. O que é um líder? Aquele que consegue fazer. Não importa se... Por isso que eu te digo, não importa se é amigo, se não... Sabe por quê? A coisa mais fácil do mundo é você liderar amigo. Sabe por quê? Porque amigo é benevolente, vai falar sempre o que você quer ouvir. Por isso que você não pode trabalhar com os teus amigos. Por isso que no Chinese Wall das grandes corporações você não pode ter parentes. Por quê? Porque você vai ser condescendente com eles. Então o líder é aquele que, mesmo tendo pessoas com pensamentos distintos, que não gostam... Eu vou contar daquela coisa de contar coisas, né? Inéditas. Momento ineditismo. Parte 2. Os meus atuais
o Neymar, né? O Neymar pai, ele sempre disse pra mim assim, nossa, Altamiro, meus amigos te odeiam. Eu sempre falo isso pra mim. Nossa, ninguém gosta de você. Os amigos do Neymar Júnior, ninguém gosta de você. Todo mundo te odeia. Eu digo pra ele o seguinte, no dia que essas pessoas começarem a gostar de mim, me mandam embora. O que eu quero dizer pra vocês? Cara, você, pra ser um líder, antes de tudo, você tem que ser o quê? Um exemplo. Achei que você ia falar que tinha que ser odiado, gente. Já me deu atenção. Você tem que ser um exemplo. É verdade. E o que é um exemplo? Um exemplo na condução e na busca daquele objetivo pré-determinado. E que você vai fazer o quê? Você vai traçar estratégias, você vai colocar todos, né, a par do que é que precisa ser alcançado, você precisa gerar todas as ferramentas para alcançar aquele objetivo, dar todos os caminhos, suporte e conduzir todos em busca daquilo. Sim. Então, por exemplo, no caso do Joel, isso é muito importante que vocês saibam, o Joel passou lá, acho que mais de 5 anos trabalhando comigo, sofrendo muito. Por quê? Porque o Joel era um jovem, né, um professor universitário, não tinha tido ainda a experiência de gerir grupo de pessoas. E Kátia e André, quando eu fiz a seleção das pessoas, como é um projeto de inclusão social, qual era a minha primeira preocupação? O projeto social não começou com as crianças, ele começou com os colaboradores. Eu disse, eu preciso gerar emprego e renda. Então eu precisava de muitos professores, de muitos estagiários, né, de pessoas operacional. E para os professores, eu digo que eu não quero professor com experiência. Eu quero dar oportunidade para o recém-saído da universidade. Então eu contratei profissionais recém-formados e eu precisava de um cara com experiência, nem que se fosse nos bancos acadêmicos, eu decidi trazer Joel. E qual foi o grande desafio que Joel enfrentou? Eu falei, Joel, vamos selecionar os professores. Você sabe, e aí o Joel, ele fez a escolha por selecionar ex-alunos deles. Porque ele conhecia já. Sim, porque ele havia dado aula, havia dado para aquela. Então a gente passou um grande processo de ajuste, isso que você imagina, puxa, você conhecia, que é aquela coisa do amigo de alguém trabalhar. Muito próximo. Isso aí é uma lição que eu já aprendi. Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Nunca contratar parente e amigo. Kátia, eu te diria que você nunca contrate alguém que você não possa dizer não. E você não possa dizer não, e essa pessoa entenda de que, puxa, esse não é um não pro pessoal, para mim. Esse é um não... Do cargo. Do cargo, porque nós estamos fazendo. Então, o líder, ele tem isso muito presente e muito forte. E aí, as pessoas que não são profissionais, elas confundem o não com essa questão que eu te falo para você do ódio. O ódio, quando eu falo, é assim, as pessoas não gostam de você, é porque elas não te conhecem, não sabem do teu propósito que você tá buscando. É só porque você disse um não para ela em algum momento. Com certeza. Então, aí você disse, não, eu não gosto de você. Eu quero falar, não, eu não quero falar com essa pessoa, que ela só me diz não, só me diz não. Se você me trouxer algo que vai agregar e que não vai me desviar do objetivo que eu tô fazendo, eu vou te dizer um sim. Agora, quando você me trouxer algo que eu vejo que me desvia da rota, eu vou... inevitavelmente vou te dizer um não. Então, essa questão, essa característica de liderança eu herdei. Porque eu herdei primeiro por aquele senhor que eu te citei no início, que ele me liderou durante 10 anos, nós conquistamos muito, e eu vi como ele fazia, e eu aprendi. Depois eu fiquei de olho em todos os meus professores, seja ele no primário, no ginásio, no colegial, né, na minha época chamava, na universidade, no mestrado. Não entrega a idade. Eu sempre olhei as pessoas e falei assim, o que essa característica dessa pessoa tinha? Então... Você sempre foi um curioso nato. Muito. E muito criativo. Eu também. Então, essa particularidade de formar pessoas. E eu continuo formando. E eu continuo insistindo nisso, porque eu acho que o maior legado que a gente vai deixar... Eu estou há 14 anos trabalhando nesse grupo. Eu estou há 12 anos como um dos fundadores do Instituto Projeto Neymar. E eu continuo fazendo as coisas como eu fazia no primeiro dia. Do mesmo jeito. Não mudou nada. Por quê? Porque aquilo está dado. Aquela crença naquele modelo, ela está estabelecida.
Ela tá posta e ela não pode ser mudada. Até que alguém me prove o contrário. Mas o que acontece, Kátia e André? Eu passei por todo esse processo. Eu não ensino nada lá e eu não falo com ninguém que está no meu time de colaboradores, na minha equipe, que eu não tenha passado, que eu não tenha vivido e que não tenha dado certo comigo. Eu não vou dizer algo pro André fazer que não deu certo comigo, eu vou falar, tenta você, não. Então, tudo que eu falo lá, tudo que eu faço é porque aconteceu comigo, deu certo comigo. E qual é o grande desafio do líder, Kátia? O grande desafio do líder é formar uma mentalidade de liderança, é formar uma mentalidade vencedora. Quando eu estou trabalhando lá com os meus colaboradores, sejam elas no grupo Neymar Esportes, ou sejam elas no Instituto Neymar, eu sempre digo para eles o seguinte, e isso é uma coisa que eu aprendi, eu não estou te formando para você trabalhar eternamente no Instituto Neymar, eu não estou te formando para você trabalhar eternamente para o grupo Neymar Esportes, eu estou te formando para que um dia você possa formar pessoas em qualquer lugar, em qualquer companhia que você vá. Você precisa resgatar as pessoas daquela caverna, você precisa transformar as pessoas e você precisa, mais do que isso, fazer acontecer. Então, eu sou uma pessoa que eu coloco muita energia no que eu faço. Essa é outra dica que eu dou para você. Se você quiser ter sucesso, meu amigo, põe energia no que você faz. E tem como ser diferente, gente? Tem como ter sucesso se você não bota energia em alguma coisa? Não tem como. Não tem. Se alguém souber essa fórmula, fala para nós aqui, para a gente poder dar uma descansada, né? Porque tá puxado aqui, né? Nos conte. E é isso, e temos sucesso por quê? Porque eu digo assim, as pessoas desejam o sucesso muitas vezes, mas poucas delas estão dispostas a pagarem o preço para poder atingir o sucesso. Puxa, Kátia. Então, olha, 2 cinetadas. Sabe por quê, Kátia? Porque você precisa trilhar o caminho. Claro. Meu filho, não tem janta fácil, não. Não tem. E o mais importante é o seguinte, qual é o grande barato de tudo isso? É você ter sucesso constantemente. Não é porque às vezes, não adianta você conseguir algo e eu consegui sucesso e parar ali. Não. E estagnar ali e falar assim, puxa, eu consegui sucesso nisso e parei. Então, quer dizer, aí eu volto de novo ao Instituto. Então você fala assim, puxa, Altamiro, quanto tempo você acha que você vai mudar a realidade lá do Jardim Glória com esse projeto? Nós estamos agora no 10º ano, em 40 anos. Imagina. Em 40 anos. Faltam 30 anos. Por quê? Porque eu estou contribuindo na formação desse primeiro ciclo de 11 anos. Então, esses jovens que entram aos 7 são aos 18. Então, o 18, eu só estou consolidando aquela base dele, eu estou refazendo aquele caminho que ele não fez nesse período. E aí eu vou jogar ele aonde? Agora eu vou jogar ele aonde o filho chora e a mãe não vê, que é no que a gente chama de mercado. Que é lá onde tudo acontece. Que aí... O filho chora e a mãe não vê. Exato. Mercado de trabalho. É o mercado. O que é o mercado? O mercado, essa definição é importante, é onde se encontram compradores e vendedores que pode resultar em alguma troca. Você vai estar sempre comprando e vendendo alguma coisa. Sempre. Não necessariamente uma mercadoria. Olha, eu vou trazer um exemplo muito recente. Ontem nós estávamos jantando e, coincidentemente, falamos dele aqui. Hoje o Joel estava lá no mesmo restaurante que a gente. Mas a estrela da noite não foi o restaurante, que foi uma experiência maravilhosa, jantar incrível, as pessoas que estavam à mesa conosco também, mas a garçonete. Amanda. Gente, ela não simplesmente chegava e falava... Uma encantadora de pessoas. Olha, eu falei, eu fiquei eu me tão sentia apaixonada. A cobrinha do... Eu era aqui, ó, tava lá, só esperando. Ela explicava o prato de uma forma tão diferente que eu falei, Amanda, eu não como esses ingredientes, mas eu vou experimentar só pela apresentação. Qual era a função da Amanda? Garçonete. Todo mundo pode ser garçonete, mas ninguém pode ser garçonete como a Amanda. Não, Amanda. A gente criou até um verbo, amande-se. Qual é o nível? Você bom, também. Incrível, sensacional ou Amanda? Nível Amanda. Porque que apresentação, que performance. Eu até falei, Amanda, você conseguiu de mim um fato
raro você conseguir um stories meu, que valoriza de graça. meu story. Porque a Amanda, ela era uma encantadora, ela era uma apaixonada. E aquilo deixou a gente tão impactado que aí eu fui conversando. Falei, mas por que o teu trabalho é tão diferenciado das outras pessoas que estão no mesmo restaurante com você? E ela falou, porque eu fui treinada em treinamentos intensos em outros lugares. Ela trabalha 19 anos servindo pessoas em lugares diferentes. Mas aquela mulher, ela é capaz de vender qualquer coisa. Eu falei, Amanda, eu tô quase comprando um restaurante só para poder ter você trabalhando comigo. Foi verdade. Porque ela era simplesmente sensacional. Então, existem várias maneiras de nós fazermos a mesma coisa. Assim como a Amanda chegou e apresentou, nós também passamos pela mesma experiência de alguém chegar na mesa e falar assim, ó, e jogou o prato. Sim. Não foi colocou na mesa, foi jogou no prato. Falei, como é que pode, dentro do mesmo ambiente, você ter experiências tão diferentes? Até Rossandro falou, a gente veio a um restaurante com entrega Michelin, mas de vez em quando parecia que a gente estava na borracharia do Tião ali, ó. No mesmo ambiente. E você, Kátia, com isso você consegue identificar a diferença. Total. Eu acho que... Sabe onde é? Na pessoa. Pra mim tá na pessoa. Na matriz de valor. É aí que Kátia, você trouxe a prova real. No meu tempo chamava isso, tira a prova. A prova dos 9. Prova dos 9. Meu pai era economista também, tira a prova dos 9. Kátia, você trouxe o seguinte, essa é a diferença, porque essas pessoas, elas trabalham na mesma empresa, elas têm o mesmo treinamento, elas atendem o mesmo público, elas servem o mesmo prato. Isso. Então, uma pessoa, ela recebeu os valores e ela faz o quê? Honra aqueles valores quando ela vai entregar. Então, você trouxe, você fez agora a prova real. E é isso que eu acredito, Kátia. É isso que está acontecendo. Você veja o seguinte, Kátia. Esses meninos aí, quando eles saem com 18 anos agora, a gente no começo da conversa, a gente falou sobre perspectiva. Uhum. O que você precisa na vida? Você precisa visão de futuro. Visão de futuro. Você precisa enxergar além do horizonte. Fala, poxa, o que tem ali além do horizonte que eu vou buscar? E você precisa se mover em direção àquilo. Você precisa se mover. Esses jovens, o que nós estamos fazendo, eles que o André falou? Com essa formação toda, quando ele completa 18 anos, ele sai do instituto. Uhum. E aí nós dissemos o seguinte, puxa, você vai quebrar um ciclo. Tamires, você está falando que você precisa de 40 anos. Como é que você precisa de 40 anos se você só está dando 11? Não, eu não estou dando 11. Por quê? Esse jovem, a gente se conectou com o mercado de emprego através da Costa Cutieri, uma companhia de cruzeiros marítimos, que ela emprega os meus jovens. Ah, legal. Então, esses jovens trabalham embarcados ao redor do mundo. O que acontece com isso? Ele vai continuar agora com aquela instrução, com aqueles valores que foram transferidos para ele ali em substituição ao que não tiveram dos seus genitores. E dentro de um conglomerado como a Costa, esses valores continuam lá. E ele vai ter responsabilidade, respeito, disciplina e comprometimento. Porque ele fica embarcado no navio 8 meses. 8. Então, o que acontece esse cara? E aí ele vai se tornar agora um profissional do ramo de entretenimento, um encantador de pessoas, alguém que vai conviver com mais de 30 nacionalidades diferentes dentro de uma embarcação, fora os viajantes, né? Fora os hóspedes. Então, esse camarada, qual é o papel dele? O papel dele é que ele continue nesse ciclo de vida dele e que lá na frente ele se torne um ser humano melhor e ele possa vir resgatar na comunidade dele aqueles que ele não conseguiu, não conseguiu sair da caverna. Então, esse ciclo vai se completar quando daqui a mais 29 anos quero estar vivo e encontrar algum deles e dizer assim, você mudou a minha vida, mas isso para mim não vai ter o valor. Sabe qual vai ser o valor? Ele dizer para mim, agora eu vou mudar a vida de alguém. E esse ciclo é o que a gente tem que buscar. Por quê? Alguém lá atrás mudou a minha vida. Sim. Por isso eu me senti na obrigação e na responsabilidade de mudar a vida desses jovens, de vir resgatá-los. Passando para eles o quê? Os meus valores. Então lá, eles andam todos em fila. Tem horário para chegar, se chegar atrasado, volta para casa. Tem que respeitar o colega. As atividades são todas mistas, meninos e meninas, porque você tem que respeitar as diferenças, interagir e aprender.
que é o que a gente está fazendo, né? Então, eu acho assim... E tem que ter alguém para liderar esse processo. Tem que ter alguém para caminhar nessa direção e mostrar a direção. Maravilhoso ele. Incrível. Dava para ficar mais... Já tem que ir 4 dias. Aliás, não, de verdade, quero muito ir lá conhecer o projeto. As portas de estão verdade, abertas. sabe? Venha. Saber Venha se juntar a nós. Contribuir aí. Nós precisamos muito de você, esses jovens precisam de você. Nós precisamos transmitir. Educação sexual, Sim, sabe? Uma palestra claro. de educação sexual. Anote, Vanessa. Já, Vanessa, olha, anota aí, está. E aí eu até me comprometo em ir com ela. E vai ser, sabe Tá faltando quando? Na educação formatura. Eita, já Em bora... outubro, na formatura Outubro. dos jovens que vão embarcar para a Europa. Eita, olha aí, ó, compromisso, Pronto. hein? Já vamos buscar Já essa vamos- agenda. Porque a gente faz educação sexual, a visão dela enquanto sexóloga, fisioterapeuta, e a visão da ginecologia. Já fechamos aí, ó. Mestre de Com cerimônia junto de novo. fechado. Fechadíssimo. Vamos. Tá aí, compromisso. Já está feito, gente. Meu querido, você foi simplesmente sensacional aqui, ó. E você, Como é bom estar entre amigos, né? Ai, que delícia ter amigos. É bom. O entrevistado foi tão bom que ele mesmo adiantou as nossas perguntas. Então, ele já falou do momento ineditismo, já deu a falou dica a do citação livro. do livro, mas você disse que tinha algum tem outro livro que mudou a história que a da gente sua vida. sempre pergunta e pede para alguma indicação de livro para deixar para a audiência como sugestão para o pessoal aí, um livro que tenha marcado tua vida, o que você indique. Quero muito, assim. Eu indiquei lá Platão, porque eu digo assim, Platão para mim é mais ou menos como a matriz do caráter. Se você não tiver ela, cara, nada das outras coisas vai acontecer. Tá. Então, cara, se não leu ainda, pega lá o bom e velho Platão e vai ler. Vai estudar, né? Não vai ler, Porque estudar. Platão a gente precisa estudar, Vai viu? estudar. Platão. Agora, o que eu queria dar de dica para vocês? Tem ele é advogado e economista, ele é da escola austríaca. O nome dele é Ludwig von Mises. Von Mises ele é conhecido. Tá. Cara, se você ainda não se deparou com esse autor, dá um Google, vai Eu vou atrás ter e que compra procurar, todos gente. os livros que esse cara, ele é o pai, na minha opinião, ele é o pai da economia de mercado. Ou seja, do liberalismo. Esse cara, ele é o economista mais fantástico que eu já li na minha vida. E aí, eu quis dizer, pô, ele vai ter lá, ele tem uma obra que é consagradíssima que chama-se Ação Humana. Só que antes de você ler esse livro, o mesmo Von Mises, ele no final da década de 70, ele andou fazendo palestras aqui na América do Sul, mais especificamente, se eu não me engano, em Buenos Aires. E desse ciclo de palestras, a esposa dele fez um compilado dessas palestras e que virou um livro que chama As 6 Lições. As 6 lições. É um livrinho de 70 páginas. Pronto. Aliás, 6 lições. O que acontece? Ele fala sobre capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, investimento externo e políticas e ideias. Meus amigos, depois que vocês lerem esse livro, a sua visão de mundo, não é de economia, a sua visão de mundo, É isso que eu pergunto. Quem não é economista pode ler e consegue entender bem. você vai ler e vai ser a maior leitura que você falou assim, como eu não podia ter lido esse livro. Esse livro muda a vida. Perfeito. Anotadíssimo. Esse livro muda As a vida. 6 Então, lições. As 6 lições. Ludwig von Mises, ele é um austríaco fenomenal. Ele tem muita coisa. Se eu não me engano, aqui no Brasil tem até um instituto dele. Viu? O cara é fantástico. Então, leiam essa obra, assim, é um presente que eu dou para vocês. E depois vocês vão falar, caraca, o que é isso? Vamos, em outubro eu te conto. Me conte. E só pra gente poder terminar, tem uma outra perguntinha que a gente sempre faz, que é o seguinte: se você pudesse voltar em algum tempo na sua própria jornada, na tua própria história, e te dar um conselho pro Altamiro de hoje, que tempo seria esse? Quando você voltaria? E que conselho seria esse? Eu voltaria lá nos meus 9 anos de idade. Olha, novo. Voltaria e diria para Altamiro o seguinte: faça tudo de novo, tudo igual. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. E assim, Maravilhoso. encerramos mais uma DR boa. Eu vou te contar. Que DR boa. Boa! Inspiradora.
Eu acho que life change, com certeza quem ouvir esse episódio, e por isso, primeira coisa, se você está nos ouvindo pelo YouTube, 2 deveres. Número 1, se inscrever aqui no canal, deixe seus comentários aqui para a gente poder entender se vocês estão gostando, o que é que vocês acham, quem vocês acham que a gente deve trazer, o que é que vocês acharam desse episódio. E principal, como esses hosts estão se comportando, a gente tá melhorando, hein, gente? Você viu que a gente deixou, você viu que a gente deixou o convidado falar hoje, hein? Hoje foi mas também o convidado foi não, fácil. Esse convidado, aqui, volta mais vezes para ajudar a gente. Por favor. E ó, pega esse link aqui, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Com certeza você tem muitos amigos, muitos familiares que vão se beneficiar ouvindo a genialidade de Altamiro. Até porque genialidade nada mais é do que persistência disfarçada. E é exatamente isso. Você foi um cara persistente, um VIP, vindo lá do interior do Piauí, que vem transformando sua história através da persistência e da dedicação. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, já dá aqui suas 5 estrelinhas e também pega esse link e manda nos seus grupos de WhatsApp. Meu amigo, que privilégio, que honra poder beber, né, desse seu conhecimento. Agora, nessa mesa, eu já tenho essa oportunidade há mais de 7 anos, mas trazer aqui, poder também lhe conectar com Kátia, que é uma pessoa que tem muito a contribuir. Kátia agora é minha namorada. Não, pronto. Opa, namorada Vanessa! Não, Vanessa, olha a bagunça aí, Vanessa. Tem várias. Tem várias? Ah, pronto, então tá. Mas compromisso firmado aí de ir lá contribuir também com esse projeto belíssimo que você e o time capitaneiam. E que honra. Volte mais vezes para cá, seja muito bem-vindo. Traga DRs boas para inspirar, divertir e trazer reflexões, acima de tudo. Se a gente ficar, né, entendendo que a nossa vida pode ser sempre essa tela em branco e que a gente pode usar o pincel da ousadia para pintar as maiores obras da nossa vida, desde que a gente tenha a humildade de aprender com tudo, com todos e a todo momento. Esse, para mim, é a definição de humildade. A gente pode crescer e expandir o nosso conhecimento, entendendo que pessoas como vocês, que estão nessas mesas que a gente tem trazido, podem exponencializar nossa aprendizado e antecipar, assim, ó, em anos, através de uma conversa aqui de 2 minutos. Então, não deixe de compartilhar esse episódio. Amigo, obrigado, viu? Obrigado demais. Prazer demais, obrigado. Um privilégio estar com vocês, aprendi demais e me senti bem, me senti em casa. DR boa. Boa, né? É isso aí, compartilhe. E aquela câmera ali inscreva. agora, ó, é para você poder dar os seus recados, para o pessoal poder conhecer o Instituto, o que você quiser deixar de recadinho ali para a galera, a câmera é toda sua nesse momento. Pessoal, o Instituto Projeto Neymar Júnior está na Praia Grande, no Jardim Glória, a 50 minutos de São Paulo. Você pode entrar nas nossas redes sociais. Lá você vai ter todas as informações sobre o projeto. É muito importante você entender o conceito. Digo para vocês que é um projeto único. Não há nada igual, não no Brasil, não há nada igual no mundo. Então, se você tiver a oportunidade, nada como fazer uma visita em loco. Então, se você estiver passando pela Praia Grande, sabe? Agenda lá uma visita, vai conhecer o projeto, vai entender um pouquinho dessa realidade. E vocês são todos muito bem-vindos. E agradecer aos patronos do Instituto que possibilitam isso, né? Não poderia deixar de agradecer aqui a família Silva Santos, a família do Neymar, que são engajados nisso, nessa causa, né? E que possibilitam tudo isso. Eu digo que eu sou, na verdade, lá o guardião, o tomador de conta, né? Então, um prazer enorme, um beijo. E sua rede social também pessoal aqui. Você vai lá no @Altamiro Bezerra ou @doutora Vanessa Garrido, que é quem manda. Tá ali no fundo, maravilhosa. Exatamente. Então, chega junto lá também no Instagram, nas nossas redes sociais, você vai poder se familiarizar um pouco mais, estar um pouco mais próximo da gente, acompanhar toda essa rotina que a gente tem, né? E se inscreva aí no DR Boa, compartilhe. Um prazer demais e grato. Prazer foi todo nosso. Maravilha, de verdade. prazer foi nosso. Obrigado, amigo. Muito obrigado por tanto conhecimento compartilhado por aqui. E você que está do lado daí já sabe, toda terça e quinta às 19 horas nós estamos aqui nesse YouTube. Sempre trazendo convidados excepcionais aqui para elevar nossa régua de inteligência, que eu hoje aprendi horrores. Eu também aqui. não sou mais a mesma pessoa depois dessa conversa. Com certeza não. E ajudando e colaborando com cada um de vocês que estão do ladinho daí também. Então aproveita, deixa aquele joinha, amigo, pra gente, compartilha com todo mundo, dá aquela forcinha. Um
Super beijo pra vocês e até a nossa próxima DR Boa. Valeu, tchau. tchau.